Olá, pessoal! Hoje a gente inicia mais uma aula de nutrição e o nosso tema de hoje é a alimentação nas diversas fases da vida. Vamos lá? Então, todos nós sabemos, né, que em todas as fases da vida a nossa alimentação ela precisa e deve ser variada e equilibrada, né? Cada fase da vida do ser humano precisa ser acompanhada de uma alimentação própria, ok? Por exemplo, um recém-nascido, a gente não pode chegar lá simplesmente e dar arroz e feijão para ele. Ele não vai conseguir se alimentar e ele nem possui enzimas para digerir esse alimento. Mesma coisa eu chegar para um idoso e querer a dieta desse idoso à base de leite materno, né? Não faz sentido. São necessidades alimentares totalmente diferentes. Então, a alimentação ela tem que ser própria para cada fase. Os hábitos alimentares mudam com o avanço da idade, devido a diversos fatores, como idade, fatores biológicos, falta de dentes, problemas gastrointestinais e etc. Necessidades de nutrientes diferentes, doenças existentes como hipertensão, diabetes, doença celíaca, enfim, diversos fatores. Então, a alimentação ela é diferente em diversas fases da nossa vida. A gente vai apresentar necessidades nutricionais diferentes do nosso nascimento até a velhice. E aí a gente entra no tema gravidez. Então, é fundamental que durante o período de gravidez, né, pratique-se uma alimentação e estilo de vida equilibrado. Se a alimentação da mãe não satisfaz as necessidades do feto, ele irá utilizar o suplemento de nutrientes dessa mãe. Toda a reserva dele é a mãe, tá? Então, isso aí vai o quê? Provocar a diminuição das suas reservas. Se a mãe ela não tem aí uma alimentação adequada, essa criança não vai receber nutrientes de forma adequada. Então ele vai fazer de tudo para puxar nutrientes para ele. É como se ele sugasse, literalmente, os nutrientes da mãe. E esse fato, ele expõe a mãe a um risco grande de contrair doenças e pode prejudicar o desenvolvimento dessa criança, certo? Recapitulando, é fundamental que essa mãe ela tenha uma alimentação equilibrada, que ela faça a ingestão dos nutrientes necessários, tá? Para suprir as necessidades desse ser que está se desenvolvendo aí. E se ela não faz isso, ela vai estar exposta a contrair e desenvolver doenças que podem prejudicar o desenvolvimento dessa criança. A gente sabe que o corpo dessa mulher ele vai passar por constantes mudanças. E essas mudanças são metabólicas e fisiológicas, ok? A gente sabe que o organismo precisa se adaptar. Ela vai aumentar de tamanho, vai ter um ser desenvolvendo aí dentro dela. Então, as mudanças fisiológicas aí aumento do volume sanguíneo. O corpo vai nutrir dois seres. Então, a quantidade de sangue vai aumentar no corpo dessa mulher. A função cardíaca e renal. E ela vai ter aí também uma redução do movimento gastrointestinal. Então, por isso, essa mulher ela vai apresentar maior dificuldade para evacuar, porque o sistema gastrointestinal dela tá lento. Então, essa mãe ela vai ter bastante azia. Então, são as mudanças fisiológicas desse organismo. E quando a gente fala de metabolismo, tá falando o quê? Processamento dessas comidas, tá? Desses nutrientes, perdão. Então, para se adaptar a essas mudanças no organismo, é preciso atenção redobrada com a alimentação, no período que vai desde a pré-concepção à lactação desse indivíduo. Por que eu tenho que me preocupar quando esse feto ainda está se formando? Por quê? Durante a gestação, pode surgir alguns distúrbios nutricionais e podem afetar aí, o desenvolvimento dessa gestação.
Uma delas, a desnutrição, que pode ser causada por uma anorexia aí já pré-existente antes da gestação, pelo enjoo excessivo, pela falta de vontade de se alimentar. Então, essa mãe ela pode ficar desnutrida, então não vai ter nutriente suficiente para ela e para a criança. Em contrapartida, vem aí sobrepeso ou obesidade. Excesso de peso pode colaborar para essa mãe desenvolver uma hipertensão, tá? Diabetes gestacional, que faz que nasça aquelas crianças enormes, né? Que é a macrosomia fetal. E essa mãe pode ter aí anemia, tá? E qual seria a alimentação indicada para essa mãe aí que está gestante? Comer principalmente alimentos não industrializados, optar por alimentos saudáveis, naturais, evitar o excesso de açúcar. Lembra que essa mãe pode ter uma diabetes gestacional, e isso não é bom nem para ela, nem para a criança que está se desenvolvendo. Sal e bebidas alcoólicas. Fazer diversas refeições por dia, porém, né, ela tem que evitar comer tudo de uma vez só. Essas refeições precisam ser fracionadas, ok? Colocar aí nessa alimentação cereais, vegetais crus, frutas, produtos de origem animal, tá? Ela vai precisar de tudo isso. E aí a gente vem para suplementação de ferro e de ácido fólico. Ela precisa só dessa suplementação? Não, mas são as duas substâncias mais importantes nesse momento. O ferro. A suplementação de ferro ela é importante para quê? Para repor as perdas basais, para a expansão da massa de hemácias e cobrir as necessidades fetais e placentárias, além de suprir aí o crescimento do feto e da placenta. Por que, professora? Entendi, foi nada. Calma. Nada mais é do que o ferro, ele é responsável pela produção das hemácias. E as hemácias são o quê? Umas células sanguíneas. Então, no corpo dessa grávida, lembra que tem um aumento de sangue, porque tanto o bebê que está ali em formação, tanto a placenta, precisa de sangue. O sangue ele é responsável por levar os nutrientes, certo? Então, o ferro ele vai ser responsável aí para ajudar na produção dessas células sanguíneas, ok? E evitando que essa mãe evolua para uma anemia, tanto durante a gestação quanto após o parto, porque durante o parto a mãe ela perde bastante sangue, ok? E o ácido fólico? Para que danado serve o ácido fólico? O ácido fólico ele tem um papel fundamental no processo de multiplicação celular. Ele é responsável pelo crescimento da placenta e desenvolvimento do feto. E uma das responsabilidades principais do ácido fólico é contribuir aí na construção do tubo neural. E o que seria esse tubo neural? É a coluna espinhal dessa criança. E se existe aí um déficit nessa substância, né, no ácido fólico, a criança ela pode ter aí a espinha bífida, que nada mais é do que uma malformação na coluna dessa criança, tá? E ela pode ser oculta, tá? Ela pode ser perdão, mas aqui tá tão pequenininho. Meningocele, que aqui não vai ter os nervos da coluna, tá? Só vai ter líquido. Ou mielomeningocele, onde vai ter os nervos da coluna dentro desse espaço aí, ok? Então, é importante que essa mãe faça a suplementação de ferro e de ácido fólico para essa criança não ter uma má formação nesse tubo neural. E aí, a gente conclui a nossa aula, tá? Da alimentação nas diversas fases da vida, a gente começou com o tema gravidez, certo? Porém, não é só isso. Próxima aula a gente continua na mesma temática, porém
voltada para o lado da alimentação infantil.